Olá, e aí, gente? Olá, meus alunos, minhas alunas. Começamos mais uma aula espetacular. Deixa eu mandar aqui a mensagem para todo mundo. Todo mundo que está mandando mensagem aqui, já está mandando as mensagens aqui no WhatsApp, perguntando que hora que vai começar a aula. A aula começou agora, viu, gente? Começou. Mande mensagem aí pro seu amigo, para sua amiga, pro seu pai, pro sua mãe, pro seu tio, para todo mundo que estava querendo a aula de geografia, tá bom? Nada, nem mesmo o talento ou dom supera a persistência. E nós seremos persistentes aqui, tá? Gente, é com muito prazer que eu estou dando aula para vocês. Esse sexto ano maravilhoso, tá? A sua turma é a melhor turma da escola, tá bom? Então, assim, eu estou muito feliz por estar sendo o professor de vocês. Então, estamos aí juntos. Nós temos muitas coisas para ver hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui umas meia hora de uma super aula, tá bom? Mas as dúvidas que vocês forem tendo, vocês podem mandar depois também. Pode até mandar agora também, qualquer coisa, tá? Mas a gente vai conversando aí e a gente vai construindo aqui um conhecimento muito interessante, vocês e eu e vocês, tá bom? Gente, vocês estão com o PET aí no caderno, né? Eu pedi para vocês dar uma olhadinha. É interessante isso, fazer com que vocês, né, tentem quebrar a cabeça um pouquinho no PET e depois eu venho com a explicação, tá? Vocês vão poder entregar isso aqui depois, mais, né, essa semana ainda. Mas o importante é vocês tentarem fazer, começarem a ler, começarem a estudar. Foi até pedido algumas sugestões, né, de capítulos, de livros para a gente estar passando para vocês. Vou passar o conteúdo da aula de hoje, mas vamos aqui dar uma olhadinha primeiro no nosso PET, né, que vai falar sobre aí os tipos de cidade, tá? Mas antes de a gente ir para o nosso PET, lembrando que o nosso PET aqui, ó, vai falar sobre os tipos de cidade. Aí havia uma questão aqui sobre, né, a evolução das cidades, né, sobre a revolução da agricultura, que foi um marco para a história da humanidade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre duas cidades aqui, né, duas capitais de estados, e que são aí formas diferentes de cidades, né, quanto à sua origem, né, uma cidade planejada e uma cidade espontânea. A gente vai ver um pouquinho sobre isso e a gente também vai ver um pouquinho também sobre essas cidades e suas importâncias, né, turísticas, ambientais, históricas, tá bom? Cada cidade tem uma importância diferenciada, tá? E aí o interessante também é que a gente vai trazer um pouquinho aí sobre, né, alguns problemas das cidades, tá bom? Então nosso foco aí é sobre as cidades. Eu pedi para vocês, tá? Essa turma foi um pouquinho diferente, eu pedi para vocês fazerem a semana 3 primeiro. A gente vai ver depois o porquê disso, tá? Semana que vem a gente vai voltar para as questões da semana número 1, mas é o nosso foco agora, tá bom? Na verdade, para algumas turmas eu pedi para fazer, né, número 1. Se foi a sua turma que eu pedi para fazer, se foi para você que eu pedi para fazer a semana número 1, não tem problema não, tá? Bom, então, o foco essa semana agora, então é a semana 3, tá bom? E essas questões. Antes de a gente começar a entrar aqui, eu vou pedir para que vocês vejam, vejam comigo, acompanhem comigo aqui uma explicaçãozinha rápida sobre a evolução das paisagens da cidade. Até porque, gente, a gente logo a gente vai entrar, tá? Provavelmente no mês que vem nós vamos entrar nos estudos da paisagem, tá bom? Nós vamos entrar no estudo da paisagem. E aí a gente está só fazendo aqui uma recapitulação do ano passado. Por isso que se vocês tiverem os PETs do ano passado, vale a pena vocês olharem de novo os PETs do ano passado, tá bom? Darem uma relida lá. Bom, vamos fazer aqui a evolução das paisagens da cidade, tá? E vale muito a pena a gente dar uma olhadinha sobre como que as cidades foram crescendo, né? Várias cidades, elas têm aí possibilidades diferentes de surgir, tá? Basicamente as cidades elas podem surgir de forma espontânea
ou de forma planejada, tá bom, gente? E aí a gente vê isso muito claramente, né? Às vezes no traçado das cidades, nas ruas, o traçado das ruas, tá? Quando você percebe que existem um bairro, por exemplo, que é planejado, você vai perceber o quê? Que aquele bairro, ele tem as ruas todas certinhas, na verdade? Ele tem as ruas todas formatadinhas, parece uma grade, né? Parece uma grelha, né? Tudo formatadinho, tudo bonitinho. E tem cidades que quando você olha do alto, por exemplo, ou quando você anda pelo bairro, cada rua ela é curva, ela vai para um lugar, ela chega no outro, tem rua sem saída, ou uma rua que, né, tem a bifurcação, uma rua que vira duas ruas que viram uma. Isso aí mostra muito que é uma cidade não planejada, tá bom? Itabira é uma cidade não planejada, né? Uma cidade surgiu de forma espontânea. Vou mostrar para vocês um pouquinho e também vou mostrar para vocês também um exemplo de outra cidade que foi aí surgida de forma mais planejada, tá? Bom, gente, aqui eu acho que esse desenhozinho aqui ele ilustra muito bem pra gente sobre esse aspecto da cidade não planejada, né? Cidade de forma espontânea. Ah, professor, que palavra difícil. O que o que é crescer de forma espontânea? O que será que o dicionário diz, de forma espontânea? O que é algo que forma espontânea? Vamos ver o que o dicionário diz? Deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui, vou colocar aqui para vocês. O dicionário diz aqui, ó, o dicionário diz que espontânea, cadê aqui o dicionário? Deixa eu pegar aqui para vocês, vou mostrar para vocês aqui. O dicionário diz que espontânea, cadê aqui? Ó, vamos ver. Isso aqui tá bom, né? Então aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver todo mundo aí? Deixa eu aumentar a letra aqui, ver se eu consigo aumentar a letra. Não deu não. Acontece. Ih, gente. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar de novo aqui de forma mais simples, tá? É porque tá bem pequeno para vocês, né? Eu tô querendo que vocês consigam ver, tá? Aqui. Vou colocar aqui para vocês. Cadê? Não, tem que ser para todo mundo ver, senão não adianta. Se for só para eu enxergar, não adianta não. Ah, agora sim. Agora sim. Então aqui, ó, o dicionário vai dizer que espontâneo, tá? Espontâneo é aquilo que acontece naturalmente e que não é artificial, tá? Aquilo que acontece naturalmente. Então, quando você olha assim, você anda pelo jardim e você viu que nasceu uma flor que ninguém plantou, ninguém quis plantar, né? Que surgiu ali naturalmente, que surgiu de forma natural, que ninguém planejou aquilo. Isso, gente, é algo que surge de forma espontânea, tá bom? Então acontece naturalmente. Uma cidade pode surgir de forma espontânea, ou seja, ela vai surgir de forma natural. Surge uma casinha, não é isso? Uma casinha, aí uma casinha vira outra casinha, olha aqui. Você tem aqui um terreno, aí tem uma aldeiazinha aqui, indígena ou não, aí depois, tá? Uma casinha fica maior, aí surge outra casinha, outra casa, outra casa, outra casa, e assim vai crescendo, não é verdade? Ali, aí é onde que não tinha aqui, ó, a caixa d'água, cadê a caixa d'água aqui, ó? Não tinha, ó, não tinha. Agora aparece uma caixa d'água, né? Onde tinha um só, tá? Uma só casinha, aparece duas casinhas, aqui, ó, tinha uma aqui, aí agora aparecem duas,
A igrejinha aqui não tinha nada, era só a igrejinha. A igrejinha vai lá e cria aqui, né? Aqui acho que é o cemitério, né? Enfim, né? Já tem um cemitério. Aí depois vai criando mais construções. Aqui que era um andar só. Aqui nem tinha um barzinho, né? Aqui, ó. Nem tinha um barzinho. Vai virando um barzinho, né? Uma casa, um hotel de 2 andares. Gente, isso é o que a gente chama de vilarejo, de vila, de cidade que vai crescendo de forma espontânea. Ah, professor, então quando eu olho aqui no lote aqui de casa, tem um tanto de capim que cresce de forma espontânea, que cresce sem ninguém ter plantado, ter planejado aquele capinzal. Isso é espontâneo? Sim, né, gente? Então, forma espontânea, tá? Agora, existe também uma coisa que é bem interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, cadê? A evolução, tá, da arquitetura, né? A arquitetura também durante um tempo, ou seja, a arquitetura tem a ver com o quê? Com a forma de construção das habitações dos seres humanos, tá? Então, os seres humanos foram construindo, né, casas, habitações, construções, né, edifícios, seja para si, seja para os deuses, seja para transporte, seja para armazenamento de coisas, de carga, né? O ser humano foi evoluindo e ele também foi aí aprimorando, né? A princípio você fazia apenas de acordo com a necessidade, né? Depois você foi começando a construir, já pensando aí né, na construção. Dê uma olhada. Beleza? Então, agora, gente, vamos ver aqui, acompanhar um pouquinho eu gosto muito de mostrar aqui como que ocorreu aqui essa evolução, tá, de uma cidade através das fotos. Tá? As fotos vão mostrando, né, aí em vários anos, né, vai construindo tipo uma ideia de uma linha do tempo, e essas fotos, essas linhas do tempo aí, essa linha do tempo, ela vai mostrando, tá, uma evolução da cidade. E aí você vai atravessando, por exemplo, né, desde o século XIX, em 1874, até o século XXI, que a gente vai ver lá para frente, você vai ver que há uma transformação da paisagem urbana. E essa transformação da paisagem urbana, ela vai acontecendo ora de forma planejada, ora de forma não planejada, tá bom? Ora de forma planejada, ora de forma espontânea. Isso mostra uma coisa interessante também, é que a maioria das cidades, elas são uma mistura, tá, entre planejamento e não planejamento. Então, por exemplo, você tem cidades que são, às vezes a maior parte dela é planejada, mas tem áreas dela que não são planejadas, né? Brasília, nossa capital, a capital do Brasil, a cidade de Brasília, ela você tem uma maior parte dela é planejada, aquela parte ali principal que nós vemos em Brasília, mas você tem inúmeras áreas, principalmente nas cidades satélites, que não são planejadas, né? Que não foram planejadas ou bem planejadas, que foram crescendo quase que de forma espontânea, e até de forma espontânea em alguns lugares, tá? Enquanto isso, por exemplo, em Itabira, ela surgiu de forma não planejada, mas um outro bairro é planejado, né? Então, um outro bairro você vê um maior planejamento. Então, isso é um pouco misturado. Nessas fotos aqui você vai vendo que tem partes da cidade que ela, né, que surge de forma espontânea, não tinha nada, o cara construiu uma casa lá e tal, abriu uma rua, e tem áreas e tem lugares, tem regiões da cidade que vão sendo planejados, ok? Então aqui, ó, 1874, 1908, aí tem o trem ali, 1930, umas ruas. Veja só, essa rua de 1930 aqui, né? Cheio de barro, um momento talvez, né, no inverno, algum lugar assim. Você
se esse lugar tivesse sido planejado, será que ela estaria assim? Né? Talvez não. Né? Então, você vai vendo aqui, ó, 1931, aí começa a surgir, começa a aparecer os primeiros carros aqui, né? 1930, 31. 1950, você já vê que você tem algumas áreas da cidade que já são planejadas, tá? E aí 52, 58, 68, né? 80, você já vê a cidade crescendo. 84, a cidade já está grande, você vê que essa área aqui da cidade já foi, né, planejada, você já vê ruas, né, mais retilíneas, aí você vai tendo aqui cinemas, e aí você vai vendo aqui 2012, aqui já a cidade por alto. Veja só interessante, gente, essa cidade aqui, cadê? Olha só essa última foto, que interessante, dá para ver mais ou menos, mas mostra uma coisinha interessante, né? Você vê aqui que você tem a linha do trem, tá? Que lembra um traçado antigo, talvez até mesmo não muito bem planejado, por isso que ela vem aqui e faz a curva, né? Você talvez aqui vai respeitar algumas outras lógicas de estrada ou um canal de um rio, né? Que não tem um planejamento, o rio passa onde é mais favorável para o curso d'água, né? O córrego. E por outro lado, você vê aqui ó, uma estrada, né, uma rua que deve ser uma avenida, talvez uma grande avenida, que antes era estrada, e que ela tem uma linha reta, ela é uma linha reta, ou seja, ela teve um grau de planejamento, né? Porque os seres humanos, quando eles vão planejar uma cidade, né, geralmente eles gostam muito das linhas retas, tá? Em geral, tá bom, gente? Bom, então continuando aqui. Ah, tá. Aí eu vou chegar em Dubai. Mas antes de chegar em Dubai, eu quero trazer um pouquinho, então, um exemplo só para a gente voltar para nossa parte, nossa pet, né? Eu quero vir um pouquinho para Itabira. Itabira, gente, surgiu de forma não planejada, tá bom? A nossa cidade surgiu de forma espontânea. Ah, professor, mas como que surgiu de forma espontânea? Como que foi isso, né? Como é que foi assim? Como é que nós podemos falar que Itabira surgiu do nada, né? Então vamos lá um pouquinho aqui, ó, cadê? Itabira, né? Nossa cidade hoje, essa aqui é a nossa Itabira, foto bonita essa foto, né, gente? Olha que foto bonita. Essa foto eu adoro, ela é muito bonita mesmo, né? Então, se você olhar por alto aqui Itabira, você vai ver que embora alguns bairros tenham tido um certo planejamento, você vai ver que Itabira, né, a maioria dos bairros da cidade, tá? A maioria das ruas aqui, ela cresceu meio que de forma espontânea. Você vê que não tem um traçado retilíneo, né? Você não tem muitas retas. Ah, professor, mas aqui é muito cheio de morro, é difícil. Mesmo assim, tá? Você pega uma foto de Belo Horizonte, é uma foto, tá? Com muitas retas. Olhe bem para essa cidade. Vou deixar vocês ficarem um minuto para a cidade, para vocês perceberem aonde está aí a nossa região, né? Aqui, bairro Praia, Juca Rosa, Osório Sampaio, Colina da Praia, essa região de Itabira. Olhe um pouquinho aí para vocês. Conseguiram identificar? Bom, gente, então é o seguinte, essa aqui é Itabira, né? Agora vejam um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. É, Agora vejam que a gente consegue, tá, gente? Mostrar
Se você for olhar bem, você tem uma noção aqui de que, tá? Essa região aqui, ó, é a região onde estamos nós, tá? Assim, onde está a nossa escola, essa região aqui, tá bom? Aqui é a região da Mauro Ribeiro, né? O centro está do lado de cá, tá bom? Aqui para cima é o Campestre, tá? E para cá, aqui já é mais pro Areião, né? Essa região aqui, ó, indo para cá é o Areião, tá bom? Mais pro fundo aqui. E lá no fundinho do lado de cá, aqui é o sol nascendo, né? Então é leste. E para cá é Nova Era, indo para Nova Era, tá bom? E aqui, mais para esse canto aqui é o norte, indo para Santa Maria de Itabira. Ok, gente? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que agora, vejam só. Itabira surgiu, olha como é que era 300 anos atrás e olha como é hoje, né? Aqui a mineração e tudo mais. Bom, cheio de barragens, né? Bom, gente, Itabira nasceu assim. Olha como é que Itabira nasceu, tá? Alguns estudos mostram que Itabira surgiu ali próximo do bairro Penha, né? Ele foi um dos primeiros lugares que Itabira surgiu. E Itabira surgiu com mineração, né, gente? E no comecinho era ouro mesmo, viu? Era mineração de ouro. Depois foi, né, o ouro foi acabando, as pessoas foram ficando aqui. E aí, décadas depois, séculos depois, foi se intensificando o uso do minério, tá? Da exploração do minério de ferro. Mas começou com o ouro, né? E as pessoas começaram a, assim, ó, chegaram ali no córrego ali, começaram a arrumar, né, umas pepitas de ouro, começaram a achar interessante, começaram a ficar na região, uns começaram a construir umas casinhas e assim foi surgindo, né? Uma casinha aqui, uma casinha ali, tá bom? Ali, ó, depois de alguns anos, várias casinhas, né? Aí, né, nas laterais das ruas, na verdade, né, você vai fazendo algumas estradinhas, algumas ruas, alguns traçados que conectam um lugar a outro, e aí você vai construindo também o que? Casas ao redor, né? Casas ao redor dessas ruas, dessas estradas, e aí você vai começando a criar a vila, né? Então isso aqui é uma foto real de Itabira, tá, gente? Aqui no fundo aqui é o Pico do Cauê, o famoso Pico do Cauê, e Itabira começou a surgir assim. Então veja, isso que não foi planejado, não houve um planejamento. Isso foi espontâneo, tá bom? Depois a gente vai entrar mais na história de Itabira, no nosso foco. Vamos agora só ver um pouquinho aqui, ó, como que é a ideia de uma cidade planejada. Olha aqui, Dubai, né? Então, Dubai é uma cidade que surgiu no meio do deserto, mas que já foi desde o começo, né? Antes você tem uma Dubai antiga, né, gente? Que era uma cidade, é um pequeno vilarejo de pescadores, mas a nova Dubai foi aí totalmente planejada. Então, planejamento, né, urbano, você lança aí linhas retas, na verdade. Então você vai ter uma cidade com os fluxos sempre aí em linhas retas, que é mais fácil para circulação. E aqui está Dubai hoje, né? Então você tem aí uma cidade muito bem planejada nesse aspecto, tá? Aqui uma outra foto, né, de Dubai. Então você percebe que é a evolução das paisagens, ok? Bom, gente, eu acho que por hora é isso. Depois a gente pode aproveitar mais, mas vamos lá para o PET, senão a gente perde aqui o tempo do PET, né? E aí aqui, ó, nós temos então os tipos de cidade, né? A gente está recapitulando, porque vocês já viram isso no ano passado, parece, né, se não me engano. Então aqui, ó, as cidades, elas são consideradas como parte urbana do município, tá? Ela é uma divisão territorial que compõe a unidade federativa, tá? E essa unidade federativa do município, o município, é feito de uma área rural e uma área urbana. A área urbana a gente chama de cidade, ok? Agora, gente, as cidades, elas podem ter diferentes aspectos de acordo com a sua origem. Deixa eu colocar aqui, ó, destacar sua origem. Deixa eu ver se eu consigo destacar. Não foi. Se eu consigo fazer isso aqui. Origem. Ah, não tá dando não. Ai, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu fechar isso aqui.
Esse aqui tem hora que funciona. Ah, tá. Tem hora que funciona e tem hora que não funciona, né? Então, as cidades, elas são, tá? Elas possuem aspectos diferentes de acordo com a sua origem, com a sua história, com a sua importância econômica e política, tá? Então, as cidades, elas podem ser classificadas através da sua função, grau de influência e origem, tá bom, gente? E aí, dependendo do processo de crescimento, cidades têm vários problemas, né? Então, olha só, os tipos de cidade, tá? Aqui, os tipos de cidade, isso é importante vocês anotarem no caderno. Mesmo que vocês já tenham o PET, gente, anote isso aqui no caderno, ok? Você tem as cidades espontâneas, as cidades industriais, com as indústrias, cidades comerciais, portuárias, turísticas, religiosas, históricas e as cidades planejadas, tá? Lembrando que tem cidades que são planejadas e elas são turísticas, tem cidades que são turísticas e portuárias, possuem porto, tá? Então tem cidades aí que tem mais características, ok? Igual Itabira. Itabira é uma cidade espontânea, é uma cidade que comercial, é uma cidade que não tem porto, um pouquinho turística, né? É uma cidade religiosa, é uma cidade que tem um lado histórico, tá? Então a gente vai tendo aí várias cidades com mais de uma característica, ok, gente? Então vamos lá. Nós temos aqui um tempinho, deixa eu ver se dá para fazer algumas questões. Vamos escolher algumas questões aqui, né? A agricultura representou um marco histórico na organização socioespacial. Nossa, professor, tanto de palavras que eu não entendi. A agricultura representou um marco, ou seja, ela foi aí algo marcante, né? A agricultura na organização socioespacial. Na organização, né, gente? Para você organizar o seu espaço onde você vive, tá bom? Onde a sociedade vive. Com intensas transformações e evoluções que ocorreram ao longo do tempo. Além do sedentarismo, qual outra transformação a agricultura representou para a história humana? Então, letra A. Qual que é a outra transformação que a agricultura representou? Ela mudou aí, as pessoas eram nômades e as pessoas viraram sedentárias, então ela mudou, né, isso, mas ela também mudou outra coisa. Vamos ver aqui, letra A, ela fez com que houvesse um aumento de seres humanos nômades no espaço geográfico? Ela fez com que houvesse uma continuidade das paisagens naturais, mesmo com o avanço agrícola? Ela fez com que houvesse o surgimento das primeiras aglomerações humanas, aldeias e vilas? Ou ela permitiu que houvesse uma formação de uma nova classe social, a classe dos trabalhadores industriais? Então veja, lá atrás, olha a imagem aqui, né, gente? A imagem aqui, olha. Imagem bem, né? Imagem bem aqui, lá de trás, né? Das primeiras eras da civilização humana, né? Até antes da civilização humana, na verdade. Então, qual que será? A, B, C ou D? Então, não foi essa aqui, né, gente? Classe de trabalhadores industriais. Então, não é a letra D, tá? Não é a letra A, o aumento dos seres humanos nômades, não, porque a gente acabou de falar do sedentarismo, tá? Não é a letra B, a continuidade das paisagens naturais, porque o avanço agrícola foi transformando as paisagens naturais em paisagens, né, agrícolas, paisagens culturais, né, agrícolas. Então, a correta é a letra C, C de casa, tá? Então, anotem aí, C, correta é a letra, deixa eu colocar um verdinho aqui para ficar bonito, né? Correto é a letra C, tá bom, gente? Então, anotem aí, o correto é a letra C. Bom, número 2, gente. Observe, vamos ver quantas horas aqui, porque senão o outro professor, né? Dá um tempinho. Número 2. Observe as imagens da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Palmas, Tocantins, respectivamente. Então nós temos duas cidades, Rio de Janeiro e Palmas. Gente,
Rio de Janeiro não foi uma cidade totalmente planejada, tá? Igual eu falei com vocês, alguns lugares ali, claro, você vai ter um bairro planejado e tal, mas a cidade, ela surgiu de forma espontânea, o Rio de Janeiro. Já a cidade de Palmas foi uma cidade planejada, né? Ela começou de forma planejada. Claro que hoje deve ter alguns bairros ali que não são planejados, mas a cidade de Palmas é uma cidade planejada, tá? Idealmente planejada, né? Então aqui, ó, sobre o tipo de cidade, responda: diferencie cidades planejadas de cidades espontâneas. Então, tranquilo, né, gente? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão levantar, escrever as diferenças entre as cidades planejadas e as cidades espontâneas. Fale uma característica aí de uma cidade planejada em comparação com a cidade espontânea. Olha aqui, você olha para uma cidade espontânea, igual Rio de Janeiro, Itabira, né? E você pensa em cidade planejada, igual Tocantins, ou, por exemplo, Brasília, Belo Horizonte, né? Então, qual a diferença? Uma das diferenças que você pode colocar é o quê? O traçado das ruas, né? As ruas, elas, numa cidade não planejada, numa cidade espontânea, elas são mais curvas, né? Elas têm um traçado mais irregular, elas obedecem o relevo, elas obedecem às estradas antigas. Já as cidades planejadas, você tem o quê? Muitas ruas retas, muitos quarteirões certinhos, retangulares, tá? Retangulares ou quadrados, tá bom? Bom, gente, a letra B, né? A cidade que você mora pode ser considerada espontânea ou planejada? Gente, a cidade que nós moramos, Itabira, é uma cidade espontânea, tá bom? E aí você vai justificar, hein? Eu quero ver depois o que você justificou, porque eu não vou explicar aqui agora não, mas eu já falei muito, né? Por que Itabira é uma cidade espontânea? Por que é espontâneo? Como que surgiu Itabira? Como que Itabira nasceu? Então tá bom? Qualquer coisa você pode voltar aqui, ok? Você pode voltar aqui na nossa aula, rever a nossa aula, e aí você vai poder escrever uma resposta boa, tá? Cite 3 exemplos de cidades planejadas construídas no Brasil. 3 exemplos, gente. Vou falar aqui, hein? Ó, Belo Horizonte, Goiânia, Tocantins, Brasília, tá bom? Falei 4, hein? Só 3. Então depois vocês vão descobrir mais aí. É legal vocês descobrirem também, tá bom? Bom, gente, eu vou... Como o tempo tá mais curto aqui, deixa eu ver quantas horas. Já tá chegando a nossa hora, nosso finalzinho. Essa aqui é muito fácil, número 3, vou deixar para vocês, tá? Pra vocês fazerem. Aqui, e a 3 também fala aqui, ó, faça uma pesquisa nos volumes 6 e 7 do plano do ano passado. Então vocês vão lá no volume 6 e volume 7 do PET do ano passado, eu não tenho, tá bom? Vocês podem procurar, vocês devem ter, e vocês vão fazer, tá? Indicar 3 cidades de maior importância de acordo com a hierarquia urbana do Brasil, tá bom? De acordo com a hierarquização urbana do Brasil, tá? E temos a questão 4. Qual a crítica apresentada pela Charge? Tranquilo também, né, gente? Vocês vão olhar aqui, ó. O que a Charge está criticando, gente? O que a Charge está mostrando? O que ela está ironizando aqui? Será que a Charge tem esse poder, né, para nos trazer aí a partir do humor, a partir do riso, uma questão séria, né? Então, o que a Charge está dizendo? Será que nós temos na cidade muita água, assim, ônibus nos rios, assim, para as pessoas brincarem, para as pessoas se divertirem, fazer um esporte? Ou aqui está ironizando, né, aquele grande problema das inundações das cidades, não é verdade? Então, cidades que têm grandes inundações, você passa por grandes problemas, tem muitas enchentes, e aí as pessoas muitas vezes elas se conseguem refugiar em cima de um ônibus, né? E às vezes cria uma situação tão complicada, tão difícil, e aí o humorista, o chargista que quis, né, a partir de uma ironia, né, trazer essa reflexão sobre o problema das enchentes, na verdade.
Em quais tipos de cidade pode ocorrer o que é representado? Gente, agora aqui, ó, não tem muito a ver com cidade planejada ou não planejada não, tá? Espontânea não. Aqui tem muito a ver também com a questão de relevo. Claro que pode ter cidade planejada, que não tenha problema, porque ela foi planejada, mas isso aqui tem muito a ver com questão de relevo, tá? Também, né? Ou com mau planejamento, né? Porque pode ser cidades mal planejadas, então vocês podem colocar isso também, tá? E aí vocês vão escrever o que pode ter sido, o que poderia ter sido, tá? Realizado para evitar os acontecimentos. Gente, o que a cidade poderia ter planejado, poderia ter feito para evitar enchentes, ok? Então, tranquilo, não tem muita dificuldade. Espero que vocês tenham aí uma boa aula até o final do dia de hoje e que vocês, tá, consigam aí realizar as atividades. Mandem ela para mim amanhã, tá? Durante a semana, ok? Então é isso, obrigado, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber nossas notificações e até lá, ok?